tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Isso aí, gente. Como tá essa ansiedade aí pra prova? Sem Grande. dormir, tá demais. Tu já tá até a pelezinha de bebê ali, ó. Fiz questão, professor, de me produzir para passar nervoso. Né? Mas e aí, cara? Você pôs lápis no olho, fez uma maquiagem aí? Qual que é essa aí? Só Fala a verdade, cara. só produtos estéticos, sem lápis, sem maquiagem no momento. Mas vai dizer, pessoal, não parece ou não parece? Tá? Ou maquiagem ou um filtro aí nessa câmera aí, porque tá... Não, é beleza mesmo, professor. Não, tá ou de maquiagem ou filtro. Alguma das duas aí. Pode falar, Vitor, não tem problema não. Não. Pior que não mesmo, professor. Para, cara, olha só, carinha de bebê aí. Pó branco, né? Pozinho de arroz. Colocou um pozinho de arroz, certeza. É isso, gente. Bom, quando que é a sua prova, Vitor? Não tem ainda, né, professor? Só que, é sinceramente, verdade. eu fui muito mal na última arguição, né? E aí eu resolvi tacar fogo no barco direto mesmo. E como eu sou advogado, eu tenho terno e tudo e tal. E eu falei, pô, vai sair a prova dia 15, eu já tô assim, me dando ao máximo, mais ainda para treinar ao máximo, né? Então tentei fazer aqui o máximo de esquema para me aproximar. Tá certo. Isso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui só. Mirela, sua prova é dia 10. A minha sexta já. Não consegui marcar individual, já tava tudo cheio. Sério? Tinha que ter vindo me chamar aqui, a gente dá um jeito. Mas tá. Tudo bem. Uma coisa aqui. Maria, só dia 23, né? Isso. 23. Aí. É isso, e o resto é investigador, né? Sim. Isso. Então tá. Bom, Mirela, é que sua prova tá começando. Vai começar, né? Passar algumas dicasinhas aqui antes da gente iniciar, tá bom? Já que a gente não vai ter a individual, tá. Vou passar aqui e o pessoal aproveita também. Bom, gente, a prova oral é um momento único, né? Tá? Lembrem que vocês só têm uma chance. Se vocês ouvirem algum boato de algum lugar, algum grupo, algum curso, qualquer coisa que falou, se você não tiver certeza, fale, não me recordo, eles vão te ajudar, vão te dar outra questão. É só vocês analisarem a quantidade de questões que estão vindo. A pessoa que respondeu não me recordo, ela não recebeu outra questão. Ela tirou 0 naquela questão. Não tem essa chance. Você só tem uma chance. Vocês estão com a mão no distintivo. A mão tá ali, ó. Passou na prova oral, vocês já são policiais. Praticamente, porque é só esperar a nomeação. Curso de formação, é só o curso, já são policiais no curso. Tá? Então, essa é a chance de vocês. Se vocês querem ser aprovados, peguem essa dica. Respondam. Mesmo que não tenha certeza. Tá? Aí nós temos duas formas de responder. Nós temos quando a gente sabe do assunto, tenta responder de forma mais objetiva possível. Mais objetiva possível, mas tem que pensar um pouco, tem que ter um pouco de lógica, né, gente? Não é, por exemplo, existe isso ou não existe aquilo? Não. Isso é objetivo, mas isso é o extremo. Né? E esse extremo é prejudicial. Esse extremo não é bom. Você não demonstra conhecimento algum falando sim e não. Né? Responda, justifique, defenda seu ponto de vista, pronto. Eu não concordo com o ponto de vista de tal professor, não concordo com o ponto de vista de tal curso, não importa, defenda o seu. Não tem por que argumentar. Você não tem que ficar discutindo, você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar em grupo, você não tem que provar pro seu amigo. Não, defenda o seu ponto de vista e ponto final. A prova oral é de vocês têm que pensar em vocês mesmos, e mais ninguém, tá? Então, você vai fazer a prova aí durante essa semana que vem, esqueça grupo. Não importa o grupo. O grupo não vale nada, tá? Quer dar uma olhada lá, a hora que estiver no banheiro e tal, lá fazer suas necessidades, dá uma olhadinha, ok. Caso contrário, aproveite todo o seu tempo livre para estudar. Você saber como está a vida de outras pessoas não vai te levar a nada. Então aproveite o momento para estudar.
agora é a hora. Claro, se isso for o sonho de vocês, né? Se não for, aí tanto faz. Tá? Primeira coisa que eu queria falar é isso, sobre responsabilidade, sobre forma de responder, né? Então tá, a gente tem, como eu estava falando lá, tem duas formas, né? Uma forma de forma objetiva, sim e por quê, não e por quê, finalizou, resposta. Não fique dando exemplo se não for pedido, não fique dando exemplo se for solicitado. Ah, não tem necessidade. Até porque, às vezes você quer aumentar a sua resposta e acaba se prejudicando. Ah, vou acrescentar, incrementar aqui e tal. E aí você dá pano para manga para o examinador chegar lá e falar assim, opa, você está falando sobre isso? Então, fale um pouco mais, né? Tem algum outro exemplo? É só esse exemplo que você tem? Né? Então, cuidado com isso. Responda de forma objetiva e o que foi perguntado. Prestem atenção no que foi perguntado, né? Porra, muita gente vai lá perguntado quanto que é 1 mais 1, a pessoa responde, 1 vezes 1 é 1. Né? Exemplo besta. Presta atenção, qual foi a pergunta? Foi perguntado o que é ou quais são os objetos? Quais são os objetivos? Né? Tá bom? Eu não tenho tanto certeza. Agora, esse a gente sabe. Eu sei a resposta, eu vou dar essa resposta aqui. Pronto. Agora eu não tenho certeza da resposta. Não sei o que falar. Aí você pode contornar. Aí sim você vai partir vai parafrasear, vai enrolar, vai contar exemplo, vai tentar trazer, você vai contornando ali até chegar no núcleo da resposta e dá ali a resposta. Tá? Cuidado nesse momento para não se contradizer. Durante as bancas individuais que eu estava fazendo essa semana, me surgiu aqui um exemplo que eu estou usando, que eu gostei desse exemplo, na verdade. Quando a gente fala de criminologia, uma disciplina de sociologia, praticamente, né? Se vocês perceberem as questões que estão sendo cobradas pela Cadepol, percebe-se que eles estão buscando pessoas com um pouco mais de empatia, que conheçam um pouco mais as diversidades. Eles não estão procurando o policial faca na caveira, o policial militar. Eles estão procurando um policial civil para cuidar da sociedade de forma civilizada. Né? Então vamos pensar aqui com as questões de criminologia. Né? As questões de criminologia estão vindo com bastante cunho social. E a criminologia é uma disciplina. Eu gosto de dividir ela em duas partes. A parte crime e a parte social. Tá bom? Basicamente. Crime criminoso, né? Vítima e controle social. Tá? Daí eu jogo vítima e controle social para a parte social, sociológica da criminologia. Tá, claro, tem a parte sociológica e tal, né? É só cunho didático aqui, beleza? Bom, quando é perguntado alguma coisa de criminologia, a gente não tem tanta certeza, eu percebo que a maioria dos alunos chega ali e fala assim, vem só pro crime. Pro crime, o criminoso, criminoso. Esquece a parte social. Então chegou ali uma pergunta que você não tem a puta ideia. Nunca viu aquilo lá. Não tenho a menor ideia. E agora? O que eu faço? Bom, tem duas possibilidades. Chutar o balde, falar não me recordo, né? Vou tentar ali garantir nas próximas 3 perguntas. E aí ter a sorte de cair pelo menos 2 que eu saiba com certeza e não ficar na mão do examinador. Ou tentar. 2 possibilidades só. Né? Na criminologia a gente pode tentar ver qual é a relação de um muro com a criminologia. Vocês já viram alguma coisa? Isso aí? Não tem, né? Uma relação do muro e criminologia. Tá. Então tá, vamos fazer essa relação aqui. Chegou essa pergunta louca. Tá vendo umas perguntas meio loucas, né? Qual a relação? Não sei o que. Ok. Chegou ali, qual a relação do muro com a criminologia? A gente pode... Excelência, temos 2 possibilidades aqui. Por um lado, podemos ver o muro com a criminologia na relação da prevenção, né? A prevenção situacional, onde podemos prevenir a ocorrência de um delito. Por outro lado, podemos ver a divisão social entre dentro do muro, as pessoas privilegiadas e, de outro lado, as pessoas mais vulneráveis. Fiz uma relação ali, criminologia, muro, nada a ver, mas para vocês entenderem como a gente pode tentar sair pela tangente ali e talvez ganhar a questão. Se está certo ou não, não sei. Essa questão do muro, se está certo ou não, eu não sei. Mas eu tenho certeza que eu falei alguma coisa que faz sentido.
Porque ninguém que fez uma cara assim, tipo, nossa, nada a ver, né? Se alguém achou nada a ver, pode falar, hein? Eu sempre sou bem transparente e gosto muito quando alguém debate as questões comigo, tá bom? Então, essa é a postura que vocês precisam ter lá na frente, tá? Agora vamos falar sobre gesticular, tá? Você pode gesticular na hora? Você vai chegar lá, vai sentar, né? Você vai ficar com a mão em cima da mesa, embaixo da mesa, né? Ok. Pode ficar onde você quiser. Pode gesticular? Sim, a gente fala. É uma forma de expressão, gente, né? Se você ficar lá, eu vou pôr a mão em cima aqui, só para demonstrar como se eu estivesse numa mesa. Se eu ficar assim, ó, que nem um robô falando, eu tô me expressando? Não, gente, não tô me expressando. Vocês não precisam chegar lá e ficar que nem um robô. Vocês precisam se comunicar. A questão de gesticulação, o problema é a forma exagerada. O momento que a pessoa começa, toda hora, sabe? Então quando você começa a gesticular demais, assim, de forma exagerada, você demonstra um pouco de nervosismo. Ou então você fica muito travado, você também demonstra nervosismo. Tá? Então você pode gesticular, você pode falar. Senta, evita cruzar a perna, ficar com os dois pés tranquilos no chão, evita ficar segurando ali o microfone, muito, sabe? Evita ficar mexendo na aliança, mexendo no cabelo, enrolando o cabelo, tá? Questão comportamental, fiquem tranquilos. É uma conversa. Obviamente, uma conversa avaliativa. Então, vocês precisam suportar como tal. Ok? Até então, alguém ficou com alguma dúvida em alguma coisa? Não. Não? Então tá, gente. A ideia é essa, tá? Vocês tentem desenrolar. Tentem falar alguma coisa. Chega lá na hora, tenta. Dê o máximo, eu tenho certeza que vocês estudaram. Vocês já estudaram tudo o que precisava ser estudado para a prova oral. Façam correlações. Utilizem o Tico e o Teco. Façam eles se comunicarem. E aí, fazer alguma correlação. Pô, eu nunca ouvi esse termo. Tenta fazer uma correlação. Tenta pensar um pouquinho. Outra coisa, oxigenar o cérebro. Antes de responder, de supetão, respira. Dá umas 2 respiradas e solta. Não demore muito, porque senão o examinador vai ficar meio irritado. Pô, tá lá examinando uma galera e tal, daí o caboclo vai lá e fica 2 horas. Não sabe, não responde, né? Então, mas dá uma respiradinha. Se você precisar de mais tempo, pergunte. Se você não tiver certeza do que foi perguntado, questione. Se você não souber tal palavra, peça um sinônimo. Se comunique, tá? Se comunique. Vocês são humanos. Humanos falam, não falam, gente? Eu percebo que às vezes eu faço uma pergunta aqui e o candidato responde uma coisa nada a ver. Eu dou errado. Tipo, responde uma coisa que eu nem perguntei. Eu dou errado. Porque ele poderia... Vocês podem se comunicar e me perguntar se foi isso mesmo que eu havia questionado. E se vocês não estão se comunicando, para quem está servindo a prova oral? Né? Então, há necessidade de comunicação. A prova oral vai examinar, além de todos esses aspectos que a gente falou, capacidade de agir numa adversidade, capacidade de responder ali alguma coisa que você não tem certeza, algum assunto que você está acostumado perguntando de uma forma, e aí você está perguntando, eu sabia quanto era uma laranja, mas 2 maçãs com 2 maçãs eu já não sei daí, né? E aí a gente percebe isso aqui. Como que a gente percebe? Com as respostas decoradas. Respostinha decorada. Porque aí a gente inverte a pergunta, muda o jeito de perguntar, e aí aquilo lá já... A pessoa já se quebra toda, né? Então, vocês têm que ter essa capacidade, né, lógica de responder de uma maneira um pouco diferenciada, tá bom? Bom, avaliar aspecto comportamental, aspecto de conteúdo e postura. Isso que é avaliado na prova oral, né? Outra coisa, a gente sabe que tem examinadores que vão começar a questionar. Você percebeu que está sendo questionado demais? Alguma coisa tem de errado. Não vale a pena rever sua resposta? Ou você vai ser turrão e falar assim, foda-se, essa é a minha resposta, quero que acabe logo. E é que acabe logo, aí vai demorar mais ainda, porque o próximo concurso talvez demore. Né?
Então não vale a pena. É melhor sentou ali, aproveita o momento. Aproveita, responda com vontade. Tenha atenção. Tenha respeito ali com a banca, né? É um momento único. E último, se Deus quiser. Único e último. Né? Então aproveite, porra. Tá? Vamos tá lá. Chega lá, aproveita, responda. Dê seu máximo. Mas cuidado para não extrapolar também. Eu falei lá no início. Falou aquilo. Acabou sua resposta. Não extrapole. Extrapolou, vai receber perguntas a mais. Ou vai perder ponto, porque no momento que você extrapola, geralmente a pessoa fala uma cagada ali e acaba perdendo ponto, né? Então cuidado com isso também, tá bom? Sabe aquilo que eu acabei de falar sobre o examinador que fica questionando e tal? É para saber se vocês conseguem lidar com pressão também, sabe? Quem aqui já ouviu falar que teve candidato que chorou na prova e tal? Pois é. Imagina se tá ali, policial sentado, recebendo uma ocorrência. E a pessoa gritando ali, porque, sei lá, morreu um familiar, aconteceu alguma coisa. E o policial começa a chorar ali. E aí? Podem rir. Pode rir. É isso aí. É vergonhoso, né? Vergonhoso, tá? Então, sem chorar, porra. Tá sentindo pressão? Porra, aguenta a pressão. Porra, perceba que você tá errado. Né? Pede desculpa. Desculpa, excelência. Posso retificar minha resposta? Né? Ah, eu tô me sentindo pressionado, eu vou chorar. Porra, o psicológico é avaliado ali também. Embora o psicotécnico não reprove, por falta de embasamento legal e tudo mais, a Polícia Civil de São Paulo tá certa em relação a isso, tá? Mas embora o psicotécnico não reprove, ele é feito de forma indireta ali durante a prova oral. A pessoa ali aparenta, né? Nervosismo, ansiedade, fala meio, né? E aí, não adianta você tirar 100 em conteúdo se você não tiver um psicológico, uma postura, né? Falar de forma adequada. Você vai ser reprovado. Pode tirar 100 e ser reprovado? Pode. Ah, qual é a base? A base tá lá, o que é avaliado, gente? Postura é avaliada. Tá bom? Beleza, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Discorda? Professor, discorda isso aí e tal. Manda ver. Professor, eu quero. Quando eu fui ver a prova, eu fui em dezembro ver, pude acompanhar de médico legista. E aí, muitas dos blocos, né, eram, acho, criminalística, medicina legal e noções de direito. E os examinadores tinham uma questão assim de dar a possibilidade de você responder aquela pergunta que você não sabia no momento ao final. Só que é uma coisa que eu vi na banca daquele dia. Seria possível fazer isso, pedir isso ao examinador na hora? Cara, eu desconheço, eu vi que às vezes eles fazem isso, mas às vezes eles falam assim, candidato, depois a gente refaz essa pergunta para você e tal. No final só que confia. Confia. Vai nessa. E se o cara depois fala assim, cara, aí já respondeu tanta merda, que quer saber? Não perguntar nada, não. Já era. Eu não confio. Não deixo, por isso que esse negócio de não me recordo no momento é meio que fora de cogitação, né? Eu não confio, tá? Lá, depois você tá enrolando numa ali, não sei o que. O cara fala, depois a gente vê. Né? Tipo, e aí ele vai lá, pula, vai a próxima. Quando ele viu, ele já esqueceu. Ele só deixou um traço ali pra você, 0, você não respondeu. Sim. Né? Então é melhor, às vezes, não contar com isso, tá? Não contar com o ovo da galinha. Porque o examinador não quer saber se o pato é macho, ele quer o ovo. Você sabe responder ou não sabe? Né? Mas o pato é macho, excelência. Como que ele vai soltar o ovo? Não tô nem aí, só traga. Beleza? Tá bom? É isso, gente. Bom, fizemos essa introdução aí, né? Falamos um pouquinho, quis dar umas dicas aí. Mirella, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá? Agradeço aí imensamente de coração por ter confiado no nosso trabalho. Nosso trabalho aqui não é ensinar conteúdo para vocês. Não, vocês já sabem tudo. Sabem tudo. Vocês manjam muito. Nosso trabalho aqui é trabalhar o psicológico de vocês, dar algumas dicas, dar uma orientação,
É o que eu vou precisar nesses 2 dias, é o psicológico mesmo, que eu tô bem insegura. Eu não tava, só que daí eu fiquei doente essa semana, aí não consegui estudar no mesmo ritmo, tô com tosse, aí eu tô bem com a cabeça a milhão, mas acho que é normal, né? Na semana tudo dá errado. Sim, exatamente. Faz o seguinte, como uma pastilha vai ajudar na tosse. Principalmente para você evitar ficar tossindo bastante, tá? Uhum. Segundo, tenta respirar bastante, trabalha a respiração. A respiração ajuda a acalmar. Respirar fundo. Trabalha ali com 3 a 5 segundos puxando. E solta no dobro do tempo. Tá? Faz isso. Ajuda bastante para acalmar. Vai te ajudar muito. Beleza? Faça isso. A primeira questão sobre o nervosismo, né? Sobre o estudo. Quando você ficou uns dias sem estudar, então, sua prova é dia 10, você pretende assistir algum dia de prova? Eu vou assistir amanhã à noite. A minha é a da tarde, né? Daí eu vou assistir a da tarde também, na mesma sala. Você já viu os examinadores? Tarde está sendo da tarde, no próximo semana, no dia seguinte? Não sei. Então, não faz diferença alguma você assistir de tarde. Eu recomendaria você assistir de manhã. Melhor? Melhor. Porque aí você vai assistindo de manhã, antes da sua prova. Na hora do almoço, você dá uma revisada naquelas questões que você já assistiu. E aí de tarde, mesmo não sendo os meus examinadores, às vezes as questões são meio parecidas. Ah, tá. Entendi. Né? Tá? Quando você chegar lá, evita papo. Papo com ninguém. Tá. É você e você mesmo. Uhum. Por quê? Você vai ficar conversando com os outros e você vai perder a concentração. Você vai ficar conversando, eu digo, depois da prova da manhã que você assistiu lá, não tem por que você ficar conversando com ninguém. Uhum. Estude. Cara, depois da sua prova, aí pode papear, pode conversar, pode tirar a atenção dos outros, aí foda-se, já foi. Uhum. Mas antes da sua prova, é você e Deus. Tá? Tá. E eu tenho certeza que você vai conseguir, você tem capacidade. Só depende de você. Tá? É só tentar dar esse tempo, dessa oxigenação para o cérebro, para ali 3 segundinhos, fala, eu estudei essa porra. Eu já ouvi isso aí, pelo menos. E responde. Por que gesticular, né? Isso aí ajuda também, tipo, o mapa mental da mão. Você utilizar a mão como mapa mental é muito bom, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pediu para soletrar ali alguma palavra. Pô, você sabe quantas letras tem a palavra? Cara, utilize seus dedos para contar. Pediu para falar os princípios da administração pública. Você sabe quais são? São 5. Utilize sua mão para contar, para ter certeza que você falou todos. Tá? Não sejam robôs. Não sejam estátuas. Tá? Pô, se comuniquem de forma corporal, visual e verbal. Tá bom? É isso. Vamos começar aqui a banca e depois a gente conversa mais um pouquinho. Tá bom? É isso. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui agora nossa banca simulada, né? E agora de verdade. A primeira pessoa que será arguida hoje será o candidato Josué. Josué tem faltado algumas bancas aí, então eu escolhi ele para ser o primeiro. Comigo, né? Ter faltado, né, Josué? Boa tarde, meu. Desculpa aí, meu. Deu umas enroladas. Não, tudo bem, acontece. A gente sabe que imprevisto acontece, eu falo brincando, tá bom? Relaxa. Vamos lá, boa tarde, candidato, tudo bem? Boa tarde, excelência, tudo bem? Candidato, iniciaremos a sua avaliação oral com a disciplina de noções de direito. Eu gostaria de saber se existe algum crime culposo na lei antidrogas. Excelência, na lei antidrogas existe apenas um crime culposo, é um crime próprio que se dá quando a gente vai prescrever ou ministrar da droga culposamente sem que o paciente precise, ou em dose exagerada. O que é o flagrante facultativo? Excelência, o flagrante facultativo é aquele que qualquer pessoa do povo poderá atuar quem esteja praticando um delito.
O que significa avocação? Excelência. A vocação trata-se do superior trazer para si a competência de um ato que está com uma pessoa subordinada, mediante, temporariamente e justificado. Ela decorre de que poder? Poder hierárquico, excelência. O senhor poderia me dizer o que é um crime formal? Excelência, o crime formal é aquele que o legislador ele até previu o resultado, mas o resultado é indispensável. Consuma-se apenas com a atuação do agente, como, por exemplo, o crime de concussão. O agente exigiu, o crime já está consumado. Você falou que ele é indispensável, o resultado é indispensável? Não, ele não é Eu não indispensável. compreendi. O legislador até prevê o resultado, mas o resultado é dispensável. Ah, dispensável. Ok. Indo agora para a disciplina de criminologia. Quem foi o criador da expressão white collar crimes? Excelência. O criador do termo citado foi Albert Cohen. Para a escola de Chicago, o que pode ser feito para reduzir a criminalidade? Excelência. Para a Escola de Chicago, precisa de mudanças arquitetônicas, até porque Oscar Niemeyer, ele criou a teoria espacial, e essa teoria desdobra da Escola de Chicago, e também uma, uma espécie de convívio com a própria sociedade, de maneira mais próxima com a sociedade para reduzir esses delitos. O senhor falou que o Oscar Niemeyer criou a escola de Chicago? É isso Não, mesmo? a teoria arquitetônica. Oscar Niemeyer criou, que é um desdobramento da Escola de Chicago, e a Escola de Chicago, ela pregou que a mudança arquitetônica também, e urbanística, ela contribui para a redução do delito. Pirato, o que é criminalização secundária? Excelência, a criminalização secundária trata-se da aplicação da lei pelos órgãos do controle social formal. O que isso influencia no indivíduo? Com essa aplicação da lei, influencia no indivíduo até mesmo uma rotulação, em que ele será taxado como criminoso e serve como uma prevenção do delito. Por último, quais ideias são defendidas pela teoria do consenso? Excelência, a teoria do consenso é uma teoria de cunho em que a sociedade, os próprios agentes, eles aceitam o sistema econômico adotado e não critica esse sistema. É de cunho de aceitação.
O que ela diz sobre o crime? Excelência, ela fala que o crime ele é um desdobramento, uma violação das normas, violação dos direitos de toda a sociedade. Obrigado, candidato. Indo agora para a disciplina de língua portuguesa. Segundo a norma culta, como se escreve desperdício ou desperdício? Com E ou com I? Excelência, o correto é desperdício. Naquela sala, os candidatos costumavam descansar. Pode-se utilizar a vírgula nessa frase? Sim, excelência, pode utilizar a vírgula naquela sala para separar o advérbio e o ponto final. Como? Pode ser usada a vírgula para descansar as pontuações que poderiam ser usadas na frase, a vírgula pode separar o advérbio. Essa vírgula aí, ela é facultativa ou obrigatória? Excelência, a vírgula, ela é facultativa. O marido da vítima é um monstro. Há alguma figura de linguagem nessa frase? Excelência, a figura de linguagem, existe uma figura de linguagem, é uma metáfora, uma comparação implícita. Por último, candidato, eu gostaria que o senhor conjugasse o verbo cantar no imperativo afirmativo para tu e vós. Ok. Para tu e para vós, Exatamente. canta tu, cantai vós. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Próximo candidato a ser arguido agora será a candidata Maria. Boa tarde, candidato, tudo bem? Boa tarde, excelência, tudo bem? Candidata, iniciaremos a sua avaliação com a disciplina de noções de direito. Certo. Gostaria que a senhora falasse sobre o que é uma ação penal. Excelência, a ação penal é a forma do Estado de ir através do acusado por meio da persecução penal. Temos a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação e também a ação penal privada. A ação penal privada, ela é direta? Excelência, a ação penal privada, ela é direta. Pode me dar um sinônimo de direta, excelência? Não ficou muito claro para mim o questionamento, por gentileza. A pessoa que quer entrar com uma ação penal privada, ela entra simplesmente, vai lá na justiça e entra com ação penal privada? Excelência, então, existem determinados crimes que, por meio da queixa-crime, o ofendido entra e com a ação penal privada, sim. Então, podemos dizer que ela é direta. Todas? Não, excelência, apenas as que determinados tipos penais permitem. E as que não permitem, como ficaria? As que não permitem seriam as ações penais públicas incondicionadas ou as condicionadas à representação. Mas eu estou falando da privada. Temos a ação penal privada subsidiária da pública também, excelência, que ocorre quando... Tudo bem. Se quiser complementar, pode complementar. A ação penal pública, a ação penal privada, me corrigindo, ela ocorre quando o Ministério Público deixa de entrar no prazo legal com a ação penal pública incondicionada, prazo este de 6 meses, excelência.
Ótimo. Renata, fale sobre o que é a audiência de custódia. Excelência, a audiência de custódia é uma audiência que visa verificar a legalidade da prisão do indivíduo, verificando principalmente se os direitos e garantias fundamentais daquele acusado foram respeitados. Ok. A senhora poderia diferenciar indiciado de denunciado? Excelência. O indiciado, ele no caso, ocorre o indiciamento por meio do delegado de polícia na fase inquisitorial, ou seja, na fase investigativa. Ele é um suspeito daquele crime. Já há indícios e suspeitas de autoria e materialidade. Já o denunciado é aquele formalmente que, por meio do Ministério Público de denúncia, já é acusado, ou seja, já está na fase de processo, e passará pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. O inquérito policial e o termo circunstanciado são procedimentos semelhantes? Excelência, não são procedimentos semelhantes. O termo circunstanciado é uma peça que compõe o inquérito policial. Peça esta que ela ocorre no início do inquérito policial, no caso dos crimes de menor potencial ofensivo. A senhora me disse que o termo circunstanciado sempre irá estar no inquérito policial? Excelência, é uma peça dispensável, porém ela compõe e é uma das opções de peça do inquérito policial. Ok. E agora para a disciplina de criminologia, qual a relação entre pobreza e criminalidade? Excelência, existe uma teoria da criminologia que se chama teoria marxista, é uma teoria crítica, e ela versa no sentido de que a sociedade, por meio da desigualdade social, favorece o cometimento de crimes, visto que muitos indivíduos não conseguem atingir os seus objetivos face à desigualdade social e à falta de oportunidades semelhantes. Qual a teoria que a senhora me disse agora? Poderia repetir, por gentileza? É a teoria marxista, teoria crítica, excelência. Qual é a fase sociológica da criminologia? Só um instante, excelência, por gentileza. Excelência, a fase sociológica da criminologia, ela ocorre a partir da Segunda Guerra Mundial, quando Benjamin Mendelsohn trouxe o estudo da vítima. E qual a sua característica? O que caracteriza essa fase sociológica? Essa fase, por meio do estudo da vítima, visa compreender a influência da vítima, olhar com um olhar mais humanizado também para o criminoso, uma vez após o grande marco histórico, inclusive, foi o Holocausto, que fez esse olhar mais direto à vítima em si mesmo, excelência. No caso, qual seria o seu expoente? Benjamin Mendelsohn, excelência. Você tem certeza da sua resposta, candidato? Sim, excelência. No momento é o que eu me recordo. O que é desvio secundário? Excelência.
O desvio secundário, ele ocorre na teoria do etiquetamento, do label approach, e ele ocorre quando o indivíduo ele tem um comportamento desviante por meio da rotulação que ele sentiu, ou seja, por sua estigmatização. Dentre os objetos de estudo da criminologia, qual traduz o trabalho da Polícia Civil? Excelência, o objeto da criminologia que estuda a polícia civil é o controle social, mais especificadamente o controle formal. Indo agora para a disciplina de língua portuguesa, na frase, ora, ora, me conte o que houve. A colocação pronominal está correta? Só um instante, excelência. Pode repetir a frase, por gentileza, excelência? Claro. Ora, ora, me conte o que houve. Excelência, a colocação pronominal está incorreta, vez que é um caso de ênclise, a frase referida. Qual tipo de predicado tem na seguinte frase? O candidato terminou a prova satisfeito. Excelência, trata-se de um predicado nominal. O professor pôs-se a falar com os alunos. A existência de crase nessa frase? Não, excelência, não há crase nesta frase. Foi preciso redimi-la. A palavra redimi-la é acentuada? Não, excelência, essa palavra não é acentuada. Por quê? Só um instante, excelência. Por conta do pronome, excelência. Não é acentuada. Essa palavra é uma paroxítona ou uma oxítona? Excelência, é uma palavra paroxítona. Ok, candidata. Muito obrigado e boa sorte. A próxima pessoa a ser erguida agora será o candidato Vitor. Boa tarde, candidato. Tudo bem? Boa tarde, excelência. Tudo bem. Candidato, iniciaremos agora a sua avaliação oral com a disciplina de noções de direito. Ok. Eu gostaria de saber o que é uma prova ilícita. Excelência, uma prova ilícita é aquela que, na verdade, as provas ilícitas, né, são provas que devem ser desentranhadas do processo, são provas que violam direitos fundamentais, é uma prova que a prova ilícita está como um direito fundamental que é vedada a utilização do processo. A prova ilícita pode ser aquela prova ilegítima, aquela prova colhida em violação a um direito formal, um procedimento de colheita, e a prova também pode ser uma prova realmente ilícita. A prova ilícita é aquela propriamente dita, aquela que viola um direito fundamental também. Por exemplo, o direito à prova colhida, a interceptação telefônica colhida sem a autorização judicial. Nós temos o direito à privacidade, que engloba a privacidade das comunicações, e quando não há uma ordem judicial, essa interceptação colhida viola um direito fundamental, portanto, é uma prova ilícita. Candidato, o que é um crime vago? Excelência, os crimes vagos são aqueles nos quais o bem jurídico que se tutela não é determinado.
né? Um exemplo que eu posso citar são os crimes contra a coletividade na Lei 11.343, os crimes que visam o tráfico ilícito de entorpecentes e a comercialização de substâncias que são tidas como ilícitas pela portaria da Anvisa. A lavagem de dinheiro é um crime parasitário ou autônomo? Excelência, a lavagem de dinheiro é um crime parasitário. Como crime parasitário, nós podemos entender que é um crime que deriva de outros crimes. Quando nós chegamos à averiguação de um crime de lavagem de dinheiro, na verdade já ocorreu um crime anteriormente. Isso significa dizer que o crime de lavagem é parasitário. Então, ele depende necessariamente que tenha ocorrido uma infração penal de forma pretérita. É indispensável, entretanto, que essa infração seja já apurada. Basta que existam indícios dessa autoria, dessa infração penal pretérita. É necessário verificar a autoria ou a materialidade? A materialidade, excelência, pode-se apurar ao crime de lavagem de capitais de forma parasitária, mas a materialidade, a necessidade de um crime anterior subsiste. Deve-se existir um crime anterior para que ocorra a lavagem de dinheiro, por isso ela é parasitária. Tudo bem. O que é uma autarquia? Excelência, só um momento. Tudo bem. Excelência, as autarquias são espécies de pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Né? Elas têm como personalidade jurídica, são de direito público, isso integram a administração pública indireta. Que tipos de atividades elas executam? Excelência, as autarquias geralmente se destinam a gerenciar atividades de controle. Nós temos como exemplo a Anatel. A Anatel é uma agência de controle sobre as telecomunicações. Atividade de controle? Geralmente de controle, excelência. Não posso precisar no momento se ela faz outros tipos de atividade, mas prioritariamente se vê no nosso ordenamento, sim, essas agências de controle, como a Anatel, o DENIT também, posso aproximar ali o Departamento de Estradas e Rodagens ali, enfim, são formas de autarquias. O DENIT é uma autarquia? Excelência, acredito que sim. Teria algum outro exemplo de autarquia? Excelência, o IBAMA. O IBAMA também posso citar como uma autarquia. O INSS também é uma agência que visa controlar, né, a seguridade social através ali da Previdência Social. Ok, muito obrigado. Agora para a disciplina de criminologia. A criminologia é uma ciência dogmática, verdadeiro ou falso? Excelência, não, a criminologia não pode ser entendida como uma ciência dogmática. As ciências dogmáticas são aquelas ciências que estabelecem verdades absolutas. A gente tem como exemplo de ciência dogmática o direito penal. O direito penal é uma ciência penal que impõe dogmas, impõe certezas absolutas ou com uma chance precisável de certeza, né? O exemplo que posso citar em diferença para estabelecer a dogmática do direito penal em disparate da não dogmática da criminologia é o conceito de crime. O conceito de crime do Código Penal é um conceito muito menos vasto do que o conceito de crime para a criminologia, que leva em consideração diversos aspectos. O que é abolicionismo penal? Ok, só um momento, excelência. Tudo bem. Excelência, o abolicionismo penal é uma teoria macrosociológica que vai buscar intervir ali na criminalidade com o intuito de
extinguir os sistemas criminais como nós vemos hoje, né? Então, o abolicionismo, ele vê o sistema criminal como causa da criminalidade. E, através disso, ele propõe outras saídas para que nós tenhamos ali apuração de infrações e também a imposição de penas. Um exemplo de propostas é o próprio anarquismo, Excelência. O anarquismo é uma forma de autorregulação da sociedade, que o abolicionismo entende como possível. Ok. Já o que é vitimização? Ok, só um momento, Excelência. Excelência, a vitimização tange ao processo, né, de agressão que a vítima sofre em seu desfavor. Nós temos aí os processos de vitimização. A vitimização direta engloba aí vitimização primária, secundária, terciária, são os impactos ali diretos que aquela infração causa na pessoa. Por último, em finalizar a disciplina de criminologia, gostaria de saber se... Vou reformular. Na teoria da anomia, quem seria o indivíduo denominado conformista? Um momento, Excelência. Excelência, o indivíduo conformista é aquele indivíduo que ele se adequa tanto aos fins sociais quanto aos meios institucionalizados para obter aqueles fins sociais. É a pessoa que não opõe as formas nas quais a sociedade tem para alcançar os seus objetivos, né, os objetivos ali daquela sociedade. Indo agora para a disciplina de língua portuguesa, qual é o significado de incipiente com S? Incipiente. Excelência, um momento, vou tomar uma água. Tudo bem. Excelência, a palavra incipiente, ela tem significado, né, quando grafada com S, como foi requisitado, de algo que é muito precário no momento. Eu posso citar dentro de uma frase, a autoria do delito está comprovada de forma incipiente, ou seja, não complexa, não demonstrada de forma final, de forma cabal. Seria iniciante, que está no começo? Iniciante, pode ser empregada para usar do não concreto também. Ok. O lucro foi excelente. Qual é a função sintática da palavra excelente? Só um momento. Excelência, a palavra excelente está fazendo vez de complemento verbal. Você tem certeza? Excelência, acredito que sim. Não, Excelência, retificando, tenho certeza sim. Tem. Isso foi uma perca de tempo. Essa frase está correta? Excelência, sim, a frase está correta. A palavra perca está sendo empregada de forma correta na frase. A palavra perca ali significa um verbo, né, uma flexão do verbo no modo e tempo que se requisita na frase. Candidato, eu vou repetir a frase. Isso foi uma perca de tempo. Um momento. Excelência, não. Em verdade, a palavra perca deveria ser substituída por perda. Na verdade, na frase ali há um substantivo, não um verbo.
o senhor poderia conjugar os verbos ver e vir na primeira pessoa do futuro do subjuntivo? Excelência, Apenas a primeira pessoa. Posso fazer o uso do papel? Pode. Ok. O senhor poderia repetir a pergunta, por gentileza? Eu gostaria que o senhor conjugasse os verbos ver e vir na primeira pessoa do futuro do subjuntivo. Ok. Após utilizar o papel, eu gostaria que o senhor me mostrasse o papel. Ok. Excelência. Não sei se tá dando Tudo bem. para visualizar. Dá uma afastada um pouco. Só leve afastada. Ok. Tudo bem. Excelência, o verbo ver na primeira pessoa do tempo subjuntivo será flexionado da seguinte maneira: que eu veja. E o verbo vir na primeira pessoa do subjuntivo, do futuro do subjuntivo será que eu venha. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Eu que agradeço. O próximo candidato a ser ouvido agora será a candidata Mirella. Boa tarde, candidata, tudo bem? Boa tarde, excelência, tudo bem? Candidato, iniciaremos agora a sua avaliação oral com a disciplina de noções de direito. Perfeito. Eu gostaria que a senhora me diferenciasse latrocínio de homicídio. Excelência, o latrocínio é um crime patrimonial onde, para consumar o roubo, emprega-se um excesso ocasionando a morte. Então, é uma qualificadora do roubo. Já o homicídio, o dolo, é realmente a morte do agente, é o ato de matar alguém, é um crime doloso contra a vida. Quem que julga o crime de homicídio culposo? A justiça comum, excelência. Não seria o tribunal do júri? Não, somente casos de dolosos contra a vida, o tribunal do júri. Na lavratura de um auto de prisão em flagrante, como se deve proceder a autoridade? Como deve proceder a autoridade no caso do conduzido não quiser, que ele não queira ali assinar ou não souber como assinar? Excelência, caso ele não queira ou não souber assinar, o auto de prisão em flagrante é assinado por duas testemunhas que estejam ali presentes e que presenciaram a condução do indivíduo até a delegacia. Então, pode ser um escrivão de polícia, por exemplo. No que consiste o Instituto da Readaptação para o Funcionário Público? Excelência, a readaptação do funcionário público ocorre quando esse funcionário fica incapaz, alguma incapacidade de saúde, e ele precisa ser readaptado em alguma função que seja compatível com as suas limitações. Indo agora para a disciplina de criminologia, o que é prevenção delitiva indireta? Excelência, a prevenção delitiva indireta é aquela que atua nas causas do crime. Então, é aquela prevenção primária, mas a longo prazo, como, por exemplo, com garantias de direitos sociais e fundamentais, como educação de qualidade, garantia de emprego. No que consiste a criminalização terciária? Excelência, a criminalização terciária consiste na execução da pena dentro do sistema prisional. O que seria o não utilitarismo da ação na subcultura delinquente? Excelência, o não utilitarismo da ação é uma das características da subcultura delinquente e significa que o indivíduo, ele pratica sem um caráter útil, ele pratica sem precisar, só para ganhar moral dentro daquela subcultura. Então, por exemplo, ele rouba um tênis sem precisar daquele tênis, ele não passa necessidade, ele rouba realmente para ganhar uma moral.
por último, candidata, qual é a principal função da política criminal? Excelência, a política criminal, ela é uma ponte entre a criminologia e o direito penal, e ela serve para implementar, com os estudos da criminologia, implementar políticas públicas de prevenção criminal. Indo agora para a disciplina de língua portuguesa, qual é a pronúncia correta? Subsídio ou subsídio? Subsídio, excelência. Na frase, o irmão não interviu na briga do casal, o verbo está empregado da forma correta? Não, excelência, o correto é não interveio. Como se escreve a palavra contra-reforma? Posso fazer uso do papel, excelência? Sim. Excelência, CONTRARREFORMA, sem hífen junto. Ok. Agora para a sua última pergunta. E só quando ele se entregou, o crime foi solucionado. Nessa frase, qual é a função sintática de quando? Eu vou repetir a frase. E só quando ele se entregou, o crime foi solucionado. Excelência, nesse caso, é um advérbio de tempo. Renato, poderia me mostrar o papel que você utilizou para anotar a questão anterior, por gentileza? Excelência, aqui. Opa. Dá para ver? Afasta um pouquinho. Não, tem que desabilitar. Mas tudo bem. Se eu desligar de novo. Fica tudo embaçado. Não, tudo bem. Candidata, eu vou repetir a última pergunta. Gostaria que você confirmasse sua resposta. Então, e só quando ele se entregou, o crime foi solucionado. A função sintática de quando, no caso, a senhora me falou que é um advérbio de tempo? Posso tomar nota, excelência? Pode. Só quando ele se entregou? Qual é o restante? E só quando ele se entregou, o crime foi solucionado. Excelência, mantenho minha resposta. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Eu que agradeço. Pessoal, nível altíssimo de vocês, hein? Nossa. Parabéns. Mirella, excelente sua arguição, tá? Você mandou muito bem, está preparadíssimo para sua prova, que vai acontecer daqui a 2 dias. Que bom. Tá? Vai lá e arrasa. Vai lá e arrasa, a prova é sua. Que bom, tomara. Vai dar tudo certo. Tá? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Josué, né? Esperou tanto tempo, né? Vamos começar com o primeiro. Tá? Vamos lá. Muito bom. Deixa eu só adicionar a nota de vocês aqui enquanto a gente vai conversando. Só um instante. Pronto, aqui. Vou passar a nota e a gente fala das questões. Seria sendo aprovado com 87,5%. Tá? Vamos lá. Direito, né? Crime culposo na lei antidrogas. Eu vou falar sobre todas as questões aqui, tá, pessoal? Até mesmo pra gente rever aqui e tal. Não fazer vocês esperarem pra ver depois. O crime culposo na lei antidrogas, né? Sim. E aí você respondeu certinho. Só esqueceu ali do... Você falou, ou em dose excessiva, exagerado, no caso, você utilizou o termo, né? Ou até mesmo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, tá?
esse ponto ali, mas nada demais, sua resposta estava correta, sim, existe o crime culposo. Ministrar drogas culposamente, sem que a pessoa precise, ou então de forma exagerada, ou então em desacordo com a lei. O que é o flagrante facultativo de forma, uma palavra, 2, 3 palavras, qualquer do povo. Pronto, qualquer do povo, aí todo mundo já sabe, né? Avocação, assumir para si a competência de um subordinado, de forma temporária, ou então para decidir de alguma matéria, ou um ato, ou praticar algum ato administrativo. Crime formal, né? Aí se deu uma embananada ali um pouquinho, né? Mas respondeu de forma correta. Bom, é aquele que se consuma com a prática do ato, independentemente do resultado naturalístico. Tá? Criminologia. Quem foi o criador da expressão crimes de colarinho branco? Você sabia em inglês, José? Não sei não. White collars. Então, se você não sabe, pergunta, cara. Falamos sobre isso antes de começar, pô. É de Sunderland, né? E eu falei ali que o white collar crimes, né? Só para fazer você perguntar. Chega ali e pode perguntar, excelência, tem algum sinônimo? Né? Eu ia falar, sim, claro, candidato. Crimes de colarinho branco. E aí, você sabe responder agora? Ou você mantém sua resposta? Não, foi Edwin Sunderland que criou, né? A teoria da Exatamente. diferencial. E aí falou sobre Albert Cohen, né? E aí você deve ter confundido com Delinquent Boys. Ele geralmente fala inglês ali, né? Não sei, pode ser ou não, tá? Mas falou um termo, você não tem certeza? Pede sinônimo, tá bom? Não corre risco. Foi a única questão que você errou inteira, assim, né? Porque bateu com a firmeza ali. Para a escola de Chicago, cara, nessa questão ali, eu quase tomei um susto, porque eu vou anotando, vocês vão falando, aí você falou, o Oscar Niemeyer, que ele inventou a escola de Chicago, eu tinha entendido isso, né? E aí eu dei um pulo aqui da cadeira, falei, oi? Como assim, né? Mas tudo bem. Para a escola de Chicago, gente, como que a gente diminui a gente tem que lembrar o seguinte, vamos fazer uma associação. Chicago, o que lembra Chicago? Lembra uma cidade. Né? E a escola de Chicago fala sobre o ambiente urbano, social. Então, quando a gente melhorar essa organização social, melhorar a oferta de infraestrutura, investimento em educação, fortalecimento das relações comunitárias, melhorar ali esse convívio social, fortalecer a estrutura social, a gente, né, melhorar a cidade, a convivência, enfim, urbana, a gente vai estar, né, reduzindo a criminalidade. Essa aqui é uma pergunta que eu chamo de pergunta inversa, porque normalmente a gente pergunta, para a escola de Chicago, como acontece o crime? E essa aqui é como reduz a criminalidade. E a pessoa que decorou não consegue desenrolar, tá? Resposta correta. O que é criminalização secundária? A criminalização secundária, ela ocorre com a aplicação da lei. A gente pode usar na criminologia como aplicação da lei em pessoas determinadas, o que vai aumentar e, né, a gente vai enraizar aquele nosso problema de preconceitos, tudo mais, pessoas mais vulneráveis vão continuar sendo mais vulneráveis, então a gente vai aplicar o preconceito nela, vai aumentar a rotulagem e estigmatização desses indivíduos, né? Eles já são identificados, e eles acabaram sendo já identificados como criminosos. A aplicação da lei. Essa é a sua resposta aqui, o ideal é que você já dê ela de forma um pouquinho mais completa, tá? Não falando assim apenas da aplicação da lei. Beleza, Josué? Certo. Quais ideias são defendidas pela teoria do consenso? Cara, falou quais ideias são defendidas? Fala o que ela defende, fala e quem rompe com ela comete o crime, né? Quem viola as normas, consenso. As pessoas vivem numa norma, né? Então, ela aceita, aquele é um acordo coletivo. Então, a gente vivendo um acordo coletivo, a gente está num bem-estar social, bem-estar da coletividade. Enquanto estamos no bem-estar da coletividade, excelente. Mas uma pessoa que viola essa norma, ela acaba cometendo um crime. Então, ela pressupõe que o crime viola os valores que são compartilhados pela sociedade. Entendeu? Também, mesma coisa. Tá, tenta já responder já o bom e a parte ruim, violou, fechou, lacrou. Tá? Português. Segundo a norma culta, como escreve desperdício ou desperdício? Né? Desperdiçar, desperdício. Naquelas salas, os candidatos costumavam descansar. Pode-se utilizar vírgula na frase? Olha só, você falou que era facultativa. Nesse caso aqui é um caso de vírgula
obrigatória, porque a gente tem um adjunto adverbial deslocado e não apenas um advérbio numa frase curta. Quando a gente tem ali um advérbiozinho na frase curta, a gente, daí é opcional. Mas essa aqui é uma frase longa, né? Então a gente tem que utilizar, necessariamente tem que utilizar, tá bom? Ela é obrigatória. Mas você indicou ali a vírgula na localidade correta, naquela sala, vírgula, os candidatos costumavam descansar. Tá? Eu estou deslocando toda aquela parte naquela sala. Tá? Bom, o marido da vítima é um monstro. Metáfora. Eu ia perguntar, mas o que é uma metáfora? Daí você já falou, né? É uma comparação implícita. Questão fácil essa, né? E conjugar o verbo cantar no imperativo afirmativo para tu e vós, canta tu, cantai vós. Perfeito, tá? Muito bem, Josué. A única observação mesmo é tentar responder algumas coisas de forma mais completa. Algumas das suas respostas eu não sabia se você tinha terminado ou não. Porque você falava, não sei se você simplesmente parava de falar sem dar nenhuma entonação ou sem concluir, tá? E eu ficava, né? E aí, quero mais, tá? No mais, tudo bem, muito bom. Certo. Tá? Obrigado. Parabéns. Maria, né? Dei uma pressionada, te dei uma pressionada ali, né? Fiquei em cima, mas saiu muito bem, tá? Saiu muito bem. Você se sentiu pressionado? Sentiu? Eu percebi que depois você deu uma... Você começou toda pomposa ali, pá, e aí depois você ficou tipo... Nossa, né? O objetivo aqui era esse, né? Era a gente dar essa treinada, assim, aí, tipo... Aí, né, tem certeza e tal, pra sentir mesmo, tá? Uma aurora. Você... e dá aquela pressionada, né? Tipo, pra você meio que saber sair pela tangente ali, pô, beleza, né? Ah, tá bom, então. Eu falei, não, ok. Era isso, era aquilo que eu queria ouvir. Sabe? Eu fui chegando ali até onde eu queria ouvir. Aqui no caso da ação penal, eu queria ouvir que você podia ter ação penal privada subsidiária da pública. Né? E esse era o ponto. Tá? Fale o que é uma audiência de custódia. Eu preciso falar aqui o que é uma ação penal, pessoal? Né? Ou vocês sabem, todo mundo sabe o que é uma ação penal, tá? Né? Beleza. Fale sobre o que é audiência de custódia, né? Bom, você respondeu também de forma correta. Ele quer verificar ali os direitos e garantias fundamentais, tá? Ele quer avaliar a legalidade da prisão, as condições do detido, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, ou então até mesmo converter a prisão em flagrante em preventiva, né? Quando a gente não tiver ali os requisitos, quando a gente tiver os requisitos, tá bom? Então, perfeito. Diferencie de indiciado de denunciado, e você expõe de forma impecável. O indiciado, ele é aquela pessoa que ela é formalmente apontada como suspeito no inquérito policial. Já o denunciado é aquela contra quem o Ministério Público apresenta a denúncia ao judiciário. Ali inicia-se a ação penal. Tá? O inquérito policial e o termo circunstanciado são procedimentos semelhantes, né? E aí, não, né? Eles não são, né? Não são procedimentos semelhantes. E aí, o termo circunstanciado compõe um inquérito policial? Tipo assim, o termo circunstanciado, Maria, ele é um procedimento autônomo, né? Ele é simplificado e utilizado para apuração das infrações de menor potencial ofensivo. Tem lá na Lei 9.099, tá? E aí você se confundiu ali, e eu fiquei, e até perguntei se o termo circunstanciado tá no inquérito policial, é isso mesmo? Você bateu no peito e falou assim, é isso mesmo, né? Então, cuidado, te dei a chance, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui só a parte da sua nota. Opa, aqui. Beleza. Seria aprovado, tá? Com 75%. Vamos lá. Mas o que foi que você errou, né? Qual a relação entre a pobreza e a criminalidade? Sua resposta foi muito boa. Perfeito. Essa aqui é uma pergunta bem aberta, onde você pode explanar várias coisas e falar o que você, né? Fazer uma relação.
É igual aquela relação do muro com a criminologia, você, né, uma pergunta aberta. Mas você saiu muito bem, né? Falou da teoria marxista, da teoria crítica, tá? Excelente, tá? Agora, com relação à fase sociológica da criminologia, e o seu expoente, né, você já percebeu que não, né? Ou você, porque você falou da vitimologia, né? A fase sociológica da criminologia, ela veio com o estudo, qual é a fase sociológica? É a fase em que a criminologia começou a estudar o crime como um fenômeno social. E quando ela começou como um fenômeno social, com Ferri, ele escreveu a obra Sociologia Criminal, né? Nossa, para Ferri... totalmente diferente. Isso, eu viajei muito. E aí eu até fui ali, né, na sua... E aí, quando eu perguntei, só para finalizar, né, tipo, então, qual foi o expoente? Daí você falou assim, César Lombroso, né? Foi Mendelssohn. Oi? Foi Mendelssohn. Benjamin Mendelssohn. Benjamin Mendelssohn, desculpa. A segunda, tá aqui, ó, com Mendelssohn, até anotei. Com Mendelssohn e tal. Tá bom, deu, né? Acabou, né? Não precisava falar mais. Mas aí você estava querendo falar da vitimologia, tá? Mas vamos lembrar ali, pro Ferri, o que é o crime? O crime são vários fatores. Ele lembra lá do Lombroso, né? Chegou lá com o Lombroso, mas ele pega ali os fatores antropológicos, físicos e sociais, né? Ou seja, aqueles lugares com maior densidade de população, sabe, ali, aqueles fatores sociais como a família, também influenciam ali no crime, tá? Então, a fase sociológica da criminologia é essa, quando o crime foi estudado como um fenômeno social, e não um fenômeno da pessoa, ele não é só fenômeno biológico, tá? O que é desvio secundário, né? E aí, né, bem simples essa pergunta, quando a pessoa, depois de ser rotulada como criminosa, ela fala assim, opa, eu sou criminoso mesmo, e já era, vou continuar sendo, né? Dentre os objetos de estudo da criminologia, qual traduz o trabalho da Polícia Civil? O controle social. Né? Bem simples também, controle social formal. Ora, me conte o que houve. Né? Tá errada? Ora, conte-me o que houve. Né? Ênclise. A resposta correta. Qual tipo de predicado na frase? Você quase acertou pela metade, mas aqui nessa pergunta não tem metade de pontuação, né? O candidato terminou a prova satisfeito. É um predicado verbo nominal. A gente tem um verbo de ação, terminou, e um predicativo do sujeito satisfeito. Terminou a prova satisfeito. Tá? O professor pôs-se a falar com os alunos a crase, né? E aqui não a crase. Tá? E foi preciso redimi-la. Né? Redimi-la é uma paroxítona, Maria? Professor, eu não lembro, me deu um branco total, juro. Porra, mas você falou que ele é por causa do pronome, que não era acentuado por causa do pronome e tal. Se tem um pronome, a palavra é redimir, né? E aí? É uma oxítona. Tá. Sabe quando você me deu branco total? Deixa eu só corrigir a sua nota aqui. E você ficou com 73,33%, tá? De todo modo, eu percebi que você se sentiu pressionado e a pressão fez você começar a reduzir. Não deixe isso abalar você, tá? Não deixe. Vamos ali continuar ali na pressão, mantenha o pau na mesa. Sem ficar nervosa. Tá? Você fica nervosa. Não, você tá indo muito bem. Manja muito, tá? Só cuidado mesmo com essas questõezinhas assim. Beleza? Beleza. Professor, eu tenho que... Então, fechou. Oi. E a loja fecha às 6 horas. E tá chovendo muito, então eu preciso sair, viu? Senão... Tranquilo. Vai com Deus. Tá bom, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. A gente agradece. Vamos lá. Vitor. Cara, eu vou começar com a sua pior disciplina de hoje, tá? Português. Português, você já sabe, Foda. né, cara? E hoje sim, hoje que comigo tomou um pau, tá? Hoje, cara, na real, vamos começar do começo, tá? Cara, direito, ó, eu tenho uma observação, eu sempre falei isso pra você fala muito bem. Eu falo demais. Você é divulgado, fala... exatamente.
e você começa a repetir. Eu já falei isso aqui para vocês. Eu sou prolixo porque eu quero que vocês entendam e quero que vocês mexam a cabeça falando que entenderam. Se não mexer a cabeça falando que entenderam, para mim é tipo, pô, e aí vou repetir, tá? Então, eu acabo sendo prolixo. Mas na prova oral a gente não pode ser prolixo. Você não pode repetir. Você não, cara, você tem que parar ali. Você tem que chegar ali e parar, deu, acabou, respondi perfeitamente. Porque direito, cara, você respondeu todas aqui de forma... Direito e criminologia, você acertou todas. Direito e criminologia, né? Vamos lá, o que é o crime, o que é uma prova ilícita? Você, cara, aqui mesmo, essa aqui é uma pergunta para você responder em 10 segundos. Né? E aí você quis ali e daí falar de direitos fundamentais, daí eu quase perguntei para você, então tá, então quais são os direitos fundamentais? Né? Porque você falou muito ali, estreando o seu processo, tal, mas respondeu de forma correta, né? Ela é obtida uma violação de normas constitucionais ou legais, como a interceptação telefônica, por exemplo, sem uma autorização judicial. E aí você queria falar sobre o que era uma autorização judicial, quase. Você queria explicar cada palavra que você citou ali na sua resposta. Desnecessário. Tá. Né? Ela é inadmissível no processo, conforme o artigo 5º da Constituição. Né? Então, ela é obtida através de uma violação de uma norma. Tá? E ela não deve prosperar. Deve ser desentreado nos processos, realmente. O crime vago é aquele em que o sujeito passivo não é individualizado ou determinado. Ou seja, por uma coletividade abstrata. Crimes contra a saúde pública, etc. Tá? Mais uma também que não há necessidade de ficar querendo, né, prolongar e dando exemplo se não foi dado, a não ser que você não saiba, daí realmente. A lavagem de dinheiro é um crime parasitário ou autônomo, né? E aqui, eu até falei, né, para você, te questionei, porque você quis ir, mais uma vez, né? Parasitário, né? Ele depende da existência de uma outra infração. Ele não corre sozinho, né? Então, ele também é chamado de crime acessório ou derivado, tá? Acessório ou derivado. Vamos lá. Alguém tem dúvida sobre lavagem de dinheiro? Não? Então, eu vou prosseguir aqui, tá? Cadê? E o que é uma autarquia, né? E aí, gerenciar... Cara, o que eu queria ouvir aqui seria que ela desempenha atividades típicas da administração pública. Era isso que eu queria ouvir. A autarquia é uma entidade administrativa indireta, ou seja, um ente, né? Ela é criada por lei, administrativa indireta, pessoa jurídica de direito público, ótimo, para desempenhar atividades típicas da administração pública, tá? Ou seja, cara, perguntou o que é autarquia, você tem que falar, é uma entidade, como ela é criada, que tipo de atividade ela executa e pessoa jurídica. Os 4 elementos tem que falar. Falou os 4 elementos, acabou. Você não precisa ficar falando mais coisas que isso, não. Tá bom? Sim. Deu. Ótimo. Criminologia. A criminologia é uma ciência dogmática, né? Você respondeu perfeitamente, ela não é uma ciência dogmática, né? Ela é uma ciência empírica e interdisciplinar. Ela é baseada na observação. Ela vai analisar os fenômenos reais que são relacionados com o crime, o criminoso, a vítima, o controle social, né? E, diferentemente lá do direito penal, que ele é normativo, ele é prescritivo, né? A criminologia ela vai tentar compreender as causas, efeitos da criminalidade, etc. Tá? Bom, o que é o abolicionismo penal? Respondeu de forma correta, né? O abolicionismo penal é uma ideia que defende a extinção do sistema penal tradicional. Ele argumenta que ele é seletivo, ele é opressor, ele é ineficaz. Então, ele dá ali algumas alternativas. Ele vai lá propor algumas alternativas, como a mediação de conflitos, né, a justiça restaurativa, para resolver essas questões criminais de uma forma mais humana, mais eficiente. Ela é boa ou ela é ruim? Sei lá, né? Às vezes ela é boa, às vezes ela é ruim, tá bom? Não interessa se ela é boa ou ela é ruim. Pergunta besta, professor, tá louco? Pergunta idiota, segue para o próximo lá, cara. Né? Não importa. O que é vitimização? Bom, vitimização é o processo pelo qual a pessoa sofre danos físicos, psicológicos, morais, materiais. E aí você pode classificar como primária, secundária, terciária, etc. Na teoria da anomia, quem é um indivíduo denominado conformista é aquela pessoa que vai, né? Vai. É o conformista.
ele se adequa lá, ele aceita os objetivos, né? Ele está em conformidade com a lei, com as normas. Então, o conformista é a pessoa, na verdade, que está andando na linha. Tá? Tá. Ele também, lembrando, conformista, ele concorda com as normas, ele aceita e ele consegue os seus objetivos seguindo essas normas. Nós somos conformistas. Para a teoria da anomia, tá bom, gente? No sentido bom da palavra. Qual o significado de incipiente aqui? Você já começou errando. Você confundiu com incipiente com C. O incipiente com S, ele é ignorante ou tolo, né? O incipiente com C, ele é iniciante. Ó, essa aqui, ó, para vocês não errarem, incipiente com C de iniciante, que tá no começo. E essa aqui você tava falando ali, tudo bem, né? Precário, não sei o quê, não completa, tá no início. Eu perguntei, seria o iniciante? E aí você concordou. E foi aí que eu captei que não poderia ser o que você estava querendo dizer, né? E aí não tinha como aceitar, tá bom? Eu até ia perguntar aí o com C, mas aí ia dar. Eu não sabia, porque pra mim, eu nem lembrava que existia outro, sinceramente. Nem lembrava ou nem sabia, né? Porque não, até ontem não sabia, eu nem sabia. Até ontem eu nem sabia, né? Alguém sabia? Você sabia? Sabia, Mirella? Sabia, José? Nunca ouvi falar. Pois é, também não. Deixa eu ouvir falar. Né? Mas, ó, o lucro foi excelente. A função sintática do excelente. Caio falou que é um complemento verbal. Predicativo do sujeito. Exatamente. Eu esqueci que existia verbo de ligação. Me lasquei. A palavra excelente é um predicativo do sujeito. Tem ali, ó. O lucro foi excelente, né? E essa aqui, cara, eu ainda tentei, tem certeza, né? E o perca ali, eu te dei a questão também do perca, né? Senão você ia, cara, senão você ia errar todas, né? Então, português você ia errar todas. O lucro foi excelente, né? Na real, excelente não. Isso foi uma perca de tempo. Foi uma perca, ele tá substantivando ali, né? Sim. Tá bom? Correto seria o perda. A perca é a forma do verbo, é a forma verbal, tá? Então, ele foi uma perda de tempo. Conjuga o verbo ver e vir na primeira pessoa do futuro do subjuntivo. Uma possibilidade. Eu presente. Fiz no presente. E eu vejo mas aí, cara, daí não tinha mais como ajudar, né? Porque eu tentei. E outra, essa aí eu não tinha como ajudar porque você usou papel e caneta. Tá. Usou papel e caneta? Esquece. Não vai ter pergunta, tipo, tem certeza? Não. Você escreveu ali, tá escrito, acabou. Né? Tá bom? Cara, olha só pra você ter noção como, infelizmente, a gente reprovar numa disciplina afeta, né? A sua nota, cara, teria sido 75%. A sua nota foi 70%. Entendeu? 75%. Beleza? Dá aquele gás ali em português, temos tempo, né? Sim. Temos tempo, graças a Deus, né, Vitor? Temos tempo. Fala muito bem. Assim, que português é uma roleta russa pra mim. Se cair, tipo assim, coisas que eu sou muito bom, eu tiro 100. Se cair coisas que eu não tenho ideia, tipo assim, que eu estudo, mas não com tanto afinco, que nem verbo de ligação, conjugação do subjuntivo, eu me lasco. Então, mas beleza. Tudo bem. Mas faz parte. Faz parte, a gente tem tempo aqui, dá um gás no português, porque direito você está andando muito bem, criminologia você sempre desenrola. Quem quiser, inclusive, fazer um curso de como enrolar na resposta, chama o Vitor aí, que ele manda já muito bem. Arrasta para cima aí, vai lá pro Vitor, beleza? Tô vendendo, cara. Mas é isso. Valeu, Vitor. Obrigado, viu? Valeu. Mirella, agora é com você. Agora é a sua vez. Ali, ó, mão no distintivo, né? Será que tem tempo de recuperar aqui alguma coisa ainda? Tem que ter. Mirella, já pra... Vou falar uma coisa pra você, gente. Antes de corrigir aqui sua banca, Mirella, vou falar uma coisa. A gente tem uma entrevista no nosso canal no YouTube, que é com o Roberto. Tá? Ele tirou 100 na prova oral passada. Ele... um aluno excepcional. Ele sempre tirava ali 90, 80 e pouco, 90, 80, sempre ia muito bem, tá?
E a última banca que ele fez antes da prova dele foi comigo. Foi uma banca um dia antes da prova dele. Meu Deus. E ele reprovou a banca comigo. Eu quase que eu não fiz hoje por isso. Eu falei, se eu reprovar, eu vou me lascar de ficar com isso na cabeça. Então, ele reprovou a banca comigo. Cara, mas e aí? O que isso quer dizer? Gente, não quer dizer nada reprovar aqui. Nada. Sabe? Por quê? O que vai determinar se você vai conseguir bem ou não vai ser como você vai se levantar após um tombo. E não como você... Se você caiu ou não. Cair ou não cair faz parte. Quando você está aprendendo a andar, todo mundo cai. O problema é se a pessoa cair e não levantar. Aí não tem como se recuperar, né? Independente de quando cair, você tem que saber levantar. Você vai cair, vai se levantar chorando ou vai se levantar mais forte, sabendo o porquê caiu e o que buscar para melhorar, né? Então, gente, quando alguém prova aqui numa banca, não fica chateado, não. Independente se sua prova é daqui 1 hora. Melhor ainda se você reprovar antes da sua prova. Porque aí você sabe, opa, vou dar uma olhadinha aqui antes disso, vai chegar lá no dia da sua prova. Às vezes, cara, acontece de no dia da sua prova cair as mesmas perguntas. Pelo menos umas 3 iguais. Inclusive algumas perguntas que a gente fez aqui, todas, né? E já estão caindo, já estão sendo cobradas. Mas eu tava vendo aqui, perguntas que eu cobrei antes de começar a prova oral, a gente já tinha cobrado com vocês. Então vai acontecer. Tá bom? Mirella, então, tá, já sabe, né? Não fica chateada, tá bom? Uhum. Beleza? Com a sua nota de 91,67%. Parabéns. Obrigada. Fiz todo o discursozinho ali pra você ficar, nossa, né? Nossa. Mas é isso. Você, já achei que eu tinha reprovado em português aqui já. Não, vamos lá. Você foi impecável. Eu gostei muito da sua arguição. Você respondeu, assim, acho que todos os colegas aí concordam que a Mirella foi excelente e que vocês terão uma excelente escrivã na Polícia de São Paulo. Eu tenho certeza. Primeiramente, você fala muito bem. Você se expressa muito bem. Tá? Então, bota a mão na mesa, vai lá e arrasa, Mirella. Que essa aprovação é sua. Eu tenho certeza. Tá? Então, confie em si mesmo. Uhum. Tá? Confia, tenho certeza. Tá vendo no grupo essas perguntas mirabolantes. Não veja. Aí... Não veja. Porque é uma ou outra. Olha que a banca a gente fez para vocês. Pô, a gente perguntou uma caralhada de questões. Verdade. Sabe? É uma ou outra, Kai. Não veja. Tenta. Segura um pouquinho a onda. Segura. Tá bom? Vamos aqui corrigir rapidinho, pessoal. Diferenciar latrocínio de homicídio. A sua resposta foi impecável. Latrocínio é o roubo qualificado pela morte. Ele é um crime contra o patrimônio. E o homicídio é matar alguém sendo um crime contra a vida. Quem julga o crime de homicídio culposo, né, é o juiz na vara criminal, o juiz comum, tá? Não é competência do tribunal de júri, porque o tribunal de júri julga os crimes dolosos contra a vida. Já a lavratura do auto de prisão em flagrante, se a pessoa ali não souber ali como assinar, ou quando não quiser assinar, 2 testemunhas viram ali, aconteceu e tal, vai lá, assina e já era, tá assinado. No que consiste o Instituto de Readaptação para Funcionário Público, é a pessoa que, depois que sofreu alguma limitação física ou psicológica, ela é readaptada a um cargo que seja compatível com as suas limitações, né? Então, ela retorna, é o retorno do servidor público a uma atividade compatível com as suas limitações, tá bom? O que é a prevenção delitiva indireta? E essa aqui, que você achou dessa pergunta? Né? É uma perguntazinha que, umas palavras meio chatas para quem está acostumado com a prevenção direta, indireta, prevenção geral, prevenção especial, prevenção primária, secundária, terciária, mas aí quando fala prevenção delitiva indireta, de forma completa, né? Tem gente que treme na base. Você não tremeu na base, você foi lá, opa, né? Respondeu de forma impecável. Ela age ali nas causas do crime. É como uma prevenção primária, tá? Ela consiste em ações que buscam influenciar os fatores estruturais, sociais, então ela vai contribuir para a gente reduzir a criminalidade, melhorando a educação, com políticas de inclusão social, tá bom? Atuando ali nas condições de vida, melhorando as condições de vida em algumas áreas vulneráveis, tá? Ela está ali como uma prevenção primária, né? Lá atrás, atuando, respondeu muito bem. Tá? No que consiste a criminalização terciária,
Bom, resumindo, ela ocorre dentro do sistema prisional, né? Na execução da pena. Perfeita resposta. Você percebeu que sua arguição foi rápida, Mirella? Eu sou bem objetiva, às vezes até demais. Mas sabe por quê? Não. Sabe por quê? Porque você respondeu de forma objetiva, mas completa e perfeita. Então tá bom. Entendeu? Não, tá excelente, mesmo. É assim. Porque daí ela é vapt-vupt. As arguições, elas duram de 5 a 15 minutos no máximo. Ela tem que ser rápida. Tá? Então é isso, você responde de forma completa. Você não ficou ali, tipo, é a forma completa, é como tem que responder. Não se preocupe, tá bom? Mantenha o seu padrão. Tá. Seu padrão elevadíssimo. Nota 10 na prova oral. Você vai tirar nota 10. Tenho certeza. Confie em você. Tá? Tá. Qual que eu tava aqui mesmo? Função da política criminal, né? A política criminal, ela vai dar ali... ela vai planejar ali as estratégias para prevenir o crime, né? Vai planejar, vai implementar também, né? Algumas coisas. Vai gerar ali a ideia, vai criar condições para que o crime seja combatido. Tá bom? A principal função é essa. O que seria o não utilitarismo da ação? É o cara fazer para se gabar. Ele fez ali para se gabar. Ele não tem utilidade alguma ele ter roubado aquilo lá. Ele não sei se vão cortar isso aqui, mas ele matou para ver o tombo. Tá bom? O José dá risada aí, José. Segura a risada aí, José. Você também pode segurar. Português, estou gravando desde o início hoje aqui, né? Nossa senhora, vamos dar para ver tudo aqui, até as besteiras que eu falo antes e depois da banca. Qual pronúncia correta? Subsídio ou subsídio? Subsídio com S. O irmão não interviu na briga do casal, então ele não interveio, né? Contra-reforma, você utilizou o papel e a caneta de forma adequada? Você pediu para utilizar? Vocês ficaram surpresos que eu deixei de utilizar papel e caneta hoje, gente? Ficaram surpresos, né? O Vitor já pediu, já meio que... Já ouvi vários nãos, né, Vitor? Né? Eu, não. Eu não pedi porque eu sabia que não podia. Vai falar, Vitor. Então... Não, eu sabia que... Eu pensei, já perguntei pensando que não ia rolar. Tanto que eu nem sabia usar. Foi a primeira vez que eu usei. Eu resolvi deixar assim de forma esporádica mesmo, tá? Tipo assim, deixar de forma esporádica. Eu falei assim, hoje eu vou deixar, não sei. A luz do anjo, né, sussurrou no meu ouvido. Isso aqui é uma música, hein, gente? Então tá. Contra-reforma, né? Contra-reforma se utilizou corretamente, escreveu corretamente. Contra-reforma duplicando o R, tá? E agora a última, né? A última se errou. Foi o seu único erro. Cara, e olha só o quanto um erro completo, porque eu dei 0, eu poderia dar uma parte da nota, mas eu resolvi não dar, tá? Mas como um erro completo reduz a sua nota, né? Perde bastantes pontos aqui. Só quando ele sim. E eu tirei 0 porque você utilizou papel e caneta, tá, Mirella? Nessa questão aqui. Senão eu te daria uma parte da nota. Tá. Exatamente. Mas se usou papel e caneta, pra mim é 0. Tá bom. Daí, não tem justificativo. Tá? Se você tivesse falado no gogó ali, você ia ter recebido metade. Então, beleza. Né? Como o examinador lá vai fazer assim? Não sei. E eu faria. O pior é que eu não consigo pensar em nada, não consigo ter ideia do que é. Tá, ele é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Nossa senhora. Né? E só quando ele se entregou, né, o crime foi solucionado. Beleza? Deu para entender aqui? Quer que eu explique melhor isso aqui? Não deu. Quando ele... Deu? Então tá bom. Mas se cair. Mas ele é a conjunção subordinativa. A pior parte para mim de português é essa. Para mim, a pior parte de português é essa. Oração subordinada, coordenada. É complicado mesmo. Em português, eu falo para vocês, é uma disciplina complicada, complexa. Pessoal, mas é isso, né? Eu agradeço a participação de vocês aí. Mirella, eu tô torcida por você, tá? Por você, para todos os alunos que vão fazer a prova aí por esses dias.
A gente está muito na expectativa, porque a gente passa tanto tempo aqui, pô, diuturnamente, né, tentando colaborar, tentando criar coisas para vocês. A gente trouxe ali um curso de nova criminologia porque a gente sentiu necessidade de trazer aquilo lá, porque a gente viu, pô, estão correndo coisas que não tem em lugar nenhum, né? Então a gente, pô, vamos trazer professores de renome para fazer uma revisão de véspera boa para vocês. Então a gente realmente está muito preocupado e na expectativa por cada um de vocês, para que vocês cheguem lá e deem o máximo, tá? Então, cara, eu tô muito na torcida de coração mesmo, não é só da boa performance, mas de coração. Nossa meta sempre foi aprovar 100% dos alunos, porque a gente se esforça para isso. Mas a gente sabe que às vezes acontece em uma diversidade que, né, um outro acaba não conseguindo. Mas saiba que a gente está na oração, na torcida, tá? Eu desejo tudo de bom para você, que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua mente, que você chegue lá no dia e fale assim, cara, eu vou lembrar de tudo que eu estudei. A minha única dica que eu dou pra você é que você realmente tenta desligar um pouquinho de grupos. Tá. Pra sair dessa noia. Amanhã eu sou do interior, eu vou amanhã pra São Paulo, eu chego na hora do almoço lá. Será que vale a pena eu ir à noite e na sexta de manhã também, ou só na sexta e à noite? Você tá confiante no conteúdo? Ai, não. Então vai estudar. Tá. Ou você pode ir, eu recomendo ir só um dia. Um dia, porque tá. Você, e talvez valha a pena, porque assim, ó, a prova, ela acaba, tem um período da tarde ainda para revisar, né? Então, eu recomendaria você ir de manhã, no período, daí revisar, veja o que você vai sentir. Tá. Só tenta chegar lá e ficar na sua, tipo, não seja ninguém. Mas eu vi a pessoa, você também não sabe, você faz banco também com concurso pro e tal. Deixa para depois da prova. Tá, beleza. Foca em você, só em você mesmo. Tipo, aqui, ó, chega lá assim, mas aquele professor famoso tá lá e tal. O professor Flávio, todo mundo ama o professor Flávio. O professor Flávio tá ali. A professora Beatriz tá ali. Que eu vou dar. Não, tenta ficar na sua. Entra, muda, sai calada, estuda, depois da prova, aí sim. Aí vai piruar. Piruar, gente, piruagem é um linguajar militar só, que é de falar, conversar, se mostrar, tá? Não, Deus Deus, não tô xingando. Tá? É isso. Beleza? Tá. Faz isso. Deus te abençoe. Amém. Brigadão, hein? Depois eu volto para contar. Conta lá pra gente como foi. A gente agradece a confiança no nosso trabalho. Foi incrível poder atender todos vocês. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Alguém quer tirar alguma dúvida, falar alguma coisa? Ou tá tranquilo? Não? Então tá bom. Então é isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, tá? Que Deus os abençoe. Continue estudando. Vamos pra cima. Mirela, boa prova. Josué e Vitor, né? Vamos continuar a pegar aí. Sem parar. Obrigado. Até o final. Tamo junto. Um abraço. Obrigada. Tchau. Obrigado.